Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta para mais uma semana abençoada para estudarmos a nossa lição de escola bíblica complementar. Muito bem, eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós comentamos a revista de adultos publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentário é distinto porque ele é feito sempre em 10 tópicos. Todas as nossas lições são formuladas em 10 tópicos. A nossa intenção é atingir aqueles irmãos que muitas vezes leem o título da lição e às vezes lê até o comentário que tem dificuldade na aplicação. Uma boa aula, uma boa pregação, claro, ela tem que ter uma boa aplicação. Então o aluno não vai ficar perguntando, nem o professor, como eu vou entender esta lição ou como eu vou passar essa lição. Então eu forneço aqui 10 tópicos, a grande maioria já consta da lição, só que às vezes está ali nas entrelinhas e às vezes nem todas as pessoas têm essa perspicácia de achar nas entrelinhas as lições. Então a gente entra como facilitador. Muito bem, meus queridos, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe lá seu like ou dislike, se você não achar relevante, e também compartilhe esta aula, este vídeo com o maior número de pessoas que você puder, e também deixe lá o seu comentário, que é muito importante. Aqui nós estendemos também os nossos cumprimentos às outras plataformas que transmitem a nossa aula. Queremos aqui agradecer ao portal oficial da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas, que é o AD Alagoas, que nos faculta a oportunidade de colocar o nosso vídeo ali também. Agradecemos também a Rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió, que toda quarta-feira, a partir das 22 horas, disponibiliza o nosso vídeo. E também as rádios web, Rádio Web Capital de Maceió, e a Rádio Web Gênesis. A Rádio Web Gênesis, toda terça-feira, também disponibiliza a nossa aula. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, para 10 de dezembro de 2023, e já estamos caminhando aí para o final desta lição. A nossa lição desse trimestre tratou sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E dentro dessa temática maior, nós tivemos várias temáticas. A de hoje, da lição número 11, é missões e a igreja perseguida. Muito bem, o texto áureo nos diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Palavras do apóstolo Paulo ao jovem discípulo Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 12. A verdade prática nos diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Nossa leitura bíblica em classe, amados, se encontra no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14. Depois vamos para Atos 8, versículos de 1 a 4. Na nossa leitura bíblica em classe, essa leitura está corrida, Então vamos lá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentiu na morte dele,
E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Muito bem, meus queridos, nossa lição tem aqui uma introdução que dá uma visão panorâmica, né? Uma visão geral do que vai ser tratado na lição. O primeiro tópico do nosso comentarista é: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. O segundo tópico vai tratar sobre a perseguição cristã na atualidade. O terceiro tópico, como ajudar a igreja perseguida. E então, por fim, uma conclusão. Bom, a nossa proposta não é ficar assim lendo o comentário e comentando, né, o que já foi colocado aqui na lição. Isso os professores já fazem nas suas classes e devem ser assim. Eu estou aqui com o propósito de fornecer aos irmãos 10 tópicos, dando uma orientada dentro da nossa lição. Se você quiser seguir esse caminho, os seus alunos também vão ficar com o conteúdo. Minha preocupação é não fugir da temática da lição. Muito bem, então o título da lição: Missões e a Igreja Perseguida. O meu primeiro tópico, irmãos, eu coloquei aqui conceituando perseguição. O que é igreja perseguida? O que é perseguição para nós? O tópico 1 e o subtópico 3, o comentarista traz aqui uma explanação que fala sobre o significado desta perseguição. Então, ele diz aqui, tópico 1 e subtópico 3. Ele diz assim: de forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Claro, né, irmãos? Nosso entendimento de perseguição é tudo aquilo que se opõe à obra de Deus. Isto pode ser, muitas vezes, uma perseguição física, né? Crentes são presos, são torturados, né? Espancados, mortos, né? E mortes de diferentes formas, seja decapitado, que é o degolado que a gente conhece, seja enforcado, seja fuzilado, seja, né, afogado, da forma como se quiser torturar. Isso é uma modalidade de perseguição. Existe a perseguição que é velada, né, que é através de leis que vão oprimindo, vão cerceando os direitos da igreja. Daqui a pouco você não pode fazer um culto na praça, isso já é uma perseguição. Daqui a pouco você não pode entregar um folheto, isso já é uma perseguição. Então veja que isso funciona desde o assédio até a opressão, até a dificuldade ou a negação dos direitos fundamentais de ir e vir, né, torturas, execuções e etc. Então, meus queridos, quando nós falamos de igreja perseguida, são igrejas que estão em locais que são hostis ao evangelho, onde os missionários, se forem pegos, eles são presos, são processados e etc. E por que não dizer que mesmo no nosso Brasil, e por que não dizer dentro do nosso próprio estado aqui, nós temos perseguição. Cidades e vilas que são extremamente idólatras, né? Onde os irmãos sofrem, querem alugar uma casa, não pode alugar, quer comprar um terreno para construir um templo, ninguém vende o terreno. Isso é perseguição velada. Então, conceituando perseguição, acredito que os irmãos já entenderam bem aí. O segundo tópico que eu coloquei aqui para vocês foi perseguição que deriva de uma vida piedosa. Uma vida piedosa que se vive em piedade,
em consagração, né? Quando alguém vive uma vida onde ele faz a diferença, ele vive uma vida de oração, ele vive uma vida de jejum, ele vive uma vida de leitura da palavra, ele vive uma vida em santidade, separado do pecado, não se mistura com o ímpio na roda dos escarnecedores, mas busca viver uma vida para Deus. Nós chamamos isso de vida piedosa. E Paulo advertiu a Timóteo, está aqui no texto áureo, né? E esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que Paulo vai dar aí vai fazer uma declaração, não é, que não tem exceção, né? Ele diz: todos os que querem viver piamente em Cristo, ou todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Ele não diz uns, ele diz todos, né? Eu acredito que o conforto que a igreja está desfrutando hoje é porque, igreja que eu digo, eu não estou me referindo à igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus, essa igreja que é invisível, não é? Essa igreja comprada pelo sangue de Jesus. Eu estou me referindo, a gente fala de igreja, estamos falando daquele blocão, aquela comunidade religiosa que se reúne, não é? A igreja sofre poucas perseguições hoje porque ela está muito parecida com o mundo, mas na medida em que ela procura se diferenciar, ela começa a ser hostilizada. Todas as vezes que a igreja se aproxima de Jesus, se aproxima de Deus, cumpre os seus mandamentos, claro que o diabo, nosso adversário, que anda ao nosso derredor bramando como leão, né? Como dizia Spurgeon, quando a igreja se aviva, o diabo também se aviva. Então, o texto áureo aqui já nos mostra isso, e o versículo 8 vai falar de Estevão. Quem era Estevão? Esse homem que morreu apedrejado. Um homem cheio de fé e de poder, e que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E quando a gente vai ver ali, no capítulo que relata a morte de Estevão, a gente vai verificar que eles não resistiam à sabedoria com a qual Estevão falava. Então, Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, podemos dizer, um homem piedoso, um homem que na hora da sua morte ele olhou para o céu e viu o Senhor à direita do trono do Pai. Então, sem nenhuma dúvida, teve uma vida piedosa, distante do pecado, uma vida diferente. Se prepare para a perseguição. Muito bem. Terceiro lugar, perseguição cruel, porém pedagógica. Irmãos, olha, ninguém vai orar pedindo perseguição. Agora, nada faz tanto bem à igreja como luta, tribulação e perseguição. Nos tempos de perseguição, são tempos em que a igreja busca a Deus, são tempos em que a igreja se volta para a palavra, são tempos em que a igreja olha para o céu. Então, perseguição cruel, porém pedagógica. O que é que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5? Ele diz assim: e não somente isto, mas também nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação fala de luta, perseguição, né? Sabendo que a tribulação produz a paciência, em outras versões diz a perseverança, não é? E esta paciência ou perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, paciência, perseverança, experiência, né, e esperança derivam, né, desta luta chamada tribulação. Olha o que a verdade prática nos diz. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. O que é que o comentarista está dizendo? Que a igreja perseguida tem lições para nós que vivemos em um tempo de conforto, né, um tempo quase de aliança com o mundo, né, nós não sabemos o que é isso. Então eles têm o que nos ensinar. Se tem o que nos ensinar,
é porque eles aprenderam com a perseguição. Se aprenderam com a perseguição, é porque a perseguição ela é pedagógica, sem discussão. Quarto lugar, tomando conhecimento e sendo conscientes desta realidade. Veja bem, irmãos, o título da lição é Missões e a Igreja Perseguida. Em primeiro lugar, estudamos o conceito de perseguição. Em segundo lugar, mostramos que a perseguição deriva, ela nasce, ela brota, ela se origina de uma vida piedosa. Também aprendemos, no terceiro lugar, que a perseguição, que é cruel, ela é também pedagógica, até porque todas as coisas, disse Paulo, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se são todas as coisas, está incluído aí também perseguição. E o quarto tópico aqui, como já citei, tomando conhecimento e sendo consciente desta realidade. Esta é a relação da igreja, ou das missões feitas pela igreja, com a igreja perseguida. Há uma relação. E nesta relação está tomar conhecimento e ser consciente desta realidade. Me parece que há irmãos que não sabem que existem irmãos sendo mortos, presos e torturados. Às vezes a pessoa vive no contexto do Brasil, não lê, não assiste a um vídeo, não entra nos sites especializados nisso, nem toma conhecimento. E eu já falei em lições anteriores, e aqui, por exemplo, eu estou falando para o mundo. Aqui em Maceió nós temos todo segundo domingo do mês um culto de missões. É um culto que tem apresentações, é um culto onde se mostra os missionários que estão na missão transcultural e na missão dentro do Estado. É um culto onde se mostra os relatórios da missão, e tudo aquilo visa conscientizar a igreja. A igreja tem que saber, ela está contribuindo para onde, para quem, o que é que está sendo feito lá nesse campo missionário. Isso é informação que nós já falamos em lições anteriores. A igreja tem que estar bem informada, e esta informação é que vai produzir em nós, irmãos, consciência. Eu falei na nossa classe de senhores domingo, e a classe, um irmão disse assim: pastor, eu já ouvi tanto isso, mas isso me impactou muito quando o senhor falou que a gente não pode estar gastando mais com pizza do que com a obra missionária. E eu falei, sim, ora, irmão, se você gasta mais com pizza do que com missões, é sinal que você não entendeu nada. Alguns irmãos disseram, não, e a gente não vai sair com a família para comer uma pizza? Não estou falando disso. Eu estou falando que se a gente gasta mais com pizza do que com missões, nós não entendemos nada de obra missionária. E até, meus queridos, nós estamos revelando a nossa ingratidão. Eu tenho um amigo que ele diz sempre assim, se não tivesse nada na Bíblia mandando, só o fato de eu ter sido alcançado, porque outros investiram em missionários para vir ao Brasil ganhar gente para Jesus, já é motivo para quem é grato. Não é? Você também contribuir para que outros sejam ganhos. Eu me lembro de uma pesquisa há mais de 10 anos atrás, que foi constatado entre os evangélicos, de um modo geral, que se gasta mais com bala e chiclete do que com missões. Então, irmãos, eu tenho certeza absoluta que nós temos que corrigir isso, porque senão na eternidade eu creio que nós seremos muito cobrados. Não só pizza, mas coisa supérflua, Às vezes a gente compra uma roupa de R$800 e a roupa fica no cabide em casa. E na hora de dar oferta de missão, a pessoa vai lá dar R$2, R$5, R$10. Isso é pecado. Eu acho que você dá R$2, dá R$5, dá R$10, se isso é a proporcionalidade da sua prosperidade. Agora, a quem Deus fez prosperar, eu creio que Deus trabalha com justiça e essas coisas devem ser proporcionais. Então, quarto lugar, tomando conhecimento e sendo consciente desta realidade. Olha o plano de aula na introdução, diz assim, fontes especializadas, isso aqui é informação para conscientizar,
Fontes especializadas atestam que aproximadamente 360 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição. E em muitas delas, a obra missionária é realizada nesse contexto hostil. Veja que informação, meus irmãos. A perseguição religiosa se repete em muitos países na atualidade. Vamos ver aqui na motivação do nosso plano de aula de mestre. Diz assim: precisamos tomar conhecimento, guarde esta palavra, de casos em que irmãos nossos, por crerem nas mesmas coisas que cremos, padecem prisões e proibições em diversos lugares do mundo. Sim, isso ocorre em pleno século XXI. Pastor Walter, tem gente morrendo no século XXI? Tem, né? Vamos ainda, tem mais aqui. Na aplicação, diz aqui: estimule aos alunos, professor, a orarem pela causa da igreja perseguida, a tomarem conhecimento a partir de informações especializadas e a se envolverem com a causa da igreja perseguida no mundo. Não acabou ainda não. Tópico 1 e subtópico 3. Vamos ver aqui. Lá numa partezinha final diz assim: a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Vamos mais. Tópico 2 e subtópico 3. Olha lá como está dizendo aqui. Tópico 2 e subtópico 2. Fala da Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Se você não sabia, é Coreia do Norte. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso. Ora, meus queridos, todo país inimigo do Evangelho não goza da bênção de Deus. Não gozando da bênção de Deus, quem sofre é o seu próprio povo. Esses países, eles têm a arte de mascarar. Esconde a vergonha do seu país e só mostra. Agora mostra canhão, mostra foguete, mostra míssil, mostra tudo. Né? Devia ter vergonha de mostrar. Né? Agora a população padecendo, sofrendo. É tanto que são trancados. Né? Se o país fosse bom, não era trancado, era aberto para a pessoa de lá sair e entrar quando quisesse. Né? Mas há pessoas que não têm essa consciência e não entendem isso. Perseguição. Quinto lugar, perseguição por causa da verdade. Olha aqui, meus irmãos, anote uma palavra aqui do pastor Walter Pereira. Quem quiser andar na verdade e na justiça, se prepare para sofrer. Rui Barbosa falou como um profeta. Ele disse que chegaria o tempo em que os homens teriam vergonha de ser honesto. Então, quem anda com a verdade, quem anda com a justiça, se prepare para sofrer. Mas é melhor morrer abraçado com essas duas colunas, a verdade e a justiça, do que se corromper e naquele dia o Senhor dizer assim: eu não te conheço, aparta-te de mim. Então, vamos ver, perseguição por causa da verdade. O Auxílio da Vida Cristã vai dizer: Estevão, lá no meio do comentário, Estevão é um antepassado e um exemplo de todos os que defendem a verdadeira fé bíblica, daqueles que se opõem ao seu ensinamento ou o distorcem.
Estevão morreu por causa de quê? Por causa da verdade. Paulo morreu por causa de quê? Por causa da verdade. Os apóstolos foram martirizados. Por causa de quê? Por causa da verdade. E o nosso mestre morreu por causa da verdade. Ele disse, olha, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não aceitam. Agora, se outro vier em seu próprio nome, gera uma referência ao anticristo, a esse vocês vão ouvir. Né? Porque a turma gosta, assim, de mentira, né? De jeitinho brasileiro, de manobra, de subterfúgio e esse tipo de coisa. Mas o verdadeiro cristão, irmãos, ele anda nos trilhos da justiça e da verdade, para a glória do nome do Senhor. Veja um texto que eu achei muito interessante, separei aqui nas Sagradas Escrituras, que é Lucas 12, 49. Olha o que Jesus diz, e vamos interpretar. Jesus diz, vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Meu Deus! Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Era a sua morte. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. O que é que Jesus estava dizendo? Que ele veio semear contenda? Não, Jesus está dizendo que por causa da sua verdade, as famílias se dividiriam. Não é? Então você pertence a uma família, aí você não participa de mentira, não participa das desordens, não participa de falcatrua. Daqui a pouco você é o patinho feio, daqui a pouco você é um estranho no ninho, e daqui a pouco o pessoal até diz assim, eu não quero fulana no nosso meio não, porque ela vem aqui só falar de Bíblia. Elas querem que você fale, dos males deste mundo, do que não presta. Mas o servo de Deus não tem esse tipo de linguajar, não tem esse tipo de assunto. Então, eles ficam incomodados. E isso vai gerando. Mas Jesus disse que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, fazenda, e seja lá o que for, por amor a ele, não é digno de ser o seu discípulo. Jesus não disse, sai abandonando seu pai, abandonando sua mãe. Agora chega um momento que o pai, a mãe vai dizer assim, ou eu, ou esse evangelho de Jesus. Aí você se abraça com o evangelho de Jesus e deixa todo mundo para trás. Essa é a ordem de Jesus e a interpretação aqui desta palavra. Então, perseguição por causa da verdade. Sexto lugar, perseguição que espalhou a semente do evangelho. Veja que nós comentamos que a perseguição é pedagógica. Nós comentamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Veja que a perseguição, meus amados irmãos, foi o que espalhou a semente do evangelho. Eu não me lembro agora do historiador, que disse que o sangue dos cristãos derramado naquelas arenas eram como semente. Aí é que a turma se convertia, porque via crente morrer cantando, via crente morrer dando glória a Deus, e ele dizia, que fenômeno é esse? E daqui a pouco se convertia até o algoz. Então, perseguição que espalhou a semente do evangelho. Vamos ver aí, tópico 1 e o subtópico 2. Olha como é que diz aqui. Todavia, à medida que os cristãos dispersos por causa da perseguição, iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Ora, irmãos, eu creio que se não viesse aquela perseguição, eles teriam ficado em Jerusalém. Vamos montar aqui uma congregação, aí vamos congregar aqui os 12 apóstolos. Olha que congregação, irmãos. E os irmãos cantando, orando,
dando glória a Deus, esperando a morte chegar ou o arrebatamento da igreja. Mas eles iriam transgredir a ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? E lá em Mateus 28, 19, diz: portanto, ide e ensinai todas as nações. A proposta do evangelho não é só para Jerusalém, mas Samaria, né, até os confins da terra. Né? Recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegou onde nós estamos, até os confins da terra. Então, essa perseguição espalhou a semente do Evangelho. No nosso sétimo tópico, nós temos, então, a perseguição sempre será atual. A igreja foi perseguida lá no passado. Todo o tempo da história da igreja, a igreja foi perseguida. Às vezes não houve períodos que disseram de relativa paz, porque não houve aquela perseguição geral, aquela coisa toda, mas a igreja sempre foi perseguida. Né? Uns tempos com maior intensidade, outros tempos com menor intensidade, em um determinado tempo uma configuração, em outro tempo outra configuração. Mas a perseguição sempre será atual. Vamos ver aqui o tópico 2 e o subtópico 1. Diz assim: para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Olha aqui, irmãos, para muitas pessoas no mundo atual. Isso aconteceu lá atrás, acontece ainda hoje, né? Então, veja só, infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Então, perseguição só foi lá no passado, não. Perseguição é algo atual. Nós precisamos dizer isso à igreja, ensinar isso à igreja, orarmos pelos irmãos que estão morrendo por amor ao Evangelho. Outros estão presos, outros estão sendo separados das suas famílias, outros são banidos do país. Isso também é uma modalidade de perseguição. Muito bem. E, meus queridos, eu quero abrir um parênteses aqui que fica borbulhando no meu coração. Né? A igreja, ela tem trabalhado para o bem-estar da sociedade. Os presídios não estão lotados de cristãos. Ah, não, pastor, quando eu vou lá na cadeia tem um monte de crente desviado e tudo mais. Não, tem crente só sou desviado, ou que nunca foi crente, frequentava a igreja. Agora, verdadeiros cristãos não estão em penitenciários aí preso porque fez bagunça, coisa nenhuma. Então, olha quantos traficantes, olha quantos assassinos, quantos ladrões, quantos toxicômanos, enfim, irmãos, né? Tudo que é transgressão de lei, né? Não são os cristãos que estão ocupando lugar nos presídios. Então, olha o trabalho que a igreja faz. Um povo pacífico, um povo que serve, um povo que ora pelas pessoas, um povo honesto, né? E perseguido. Veja, irmãos, que é obra do diabo, né? Então, a igreja presta um grande serviço e por este grande serviço que ela presta, ela ainda é perseguida. Pode olhar que é o retrato de Jesus. Jesus fazia o bem e os homens querendo matá-lo. Jesus disse assim: olha, se o mundo vos aborrece, ele disse, sabeis que o mundo primeiro aborreceu a mim. Né? Por isso que João escreveu e disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo sempre.
Então, meus queridos, a perseguição sempre será atual. Oitavo lugar, eu coloquei aqui, aproveitando um resto de liberdade que nos resta. Eu acredito que a igreja deve levantar a sua cabeça. Jesus disse, quando vocês virem acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, o mundo está ficando indigesto para a igreja. Então, nós precisamos aproveitar esse pouco de liberdade. Olha, nós ainda podemos ir para uma praça, nós podemos distribuir folheto, nós podemos construir templos, nós podemos evangelizar, nós podemos ir para o rádio, para a televisão. Né? Vamos aproveitar o tempo, porque nós não sabemos até quando esta porta vai estar aberta. Ainda no tópico 2 e subtópico 1, diz assim, bem no meio do comentário, por isso, deveríamos ser gratos a Deus, olha só, pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira, note isso, meu irmão, ainda garante o seguinte, o que ela diz? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Está no artigo 5º, inciso 6º, da Constituição Federal de 1988. Então está aí um amparo para a igreja e a gente aproveitar. E veja, irmãos, é um paradoxo, né? Na medida que nós temos liberdade, nós estamos nos acomodando, não é? E quando fala numa evangelização, é uma dificuldade. Não é fácil. Muito bem, vamos para o penúltimo tópico, 9º lugar. Fazendo o que podemos pela igreja perseguida. Fazendo o que podemos pela igreja perseguida. O que nós podemos fazer, irmãos? Podemos contribuir. O que é que nós podemos fazer mais? Podemos orar. O que é que nós podemos fazer mais? Quem tem coragem de ir para lá, não é? Se dispor, ou quem tem essa chamada, ir e fazer a obra lá. Nós vamos ver o terceiro tópico, ele é todo tratando sobre isso. Não vou ler tudo aqui, mas diz que nós precisamos conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso à informação de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Aí, grande mídia, vocês podiam mostrar, né, o sofrimento desses cristãos em países. Eu nunca vi uma reportagem em nenhuma emissora de televisão mostrando aí os cristãos sendo perseguidos nesses países. Politicamente parece que não é interessante, mas mesmo que eles não divulguem, porque só divulgam aquilo que é do seu interesse, mas graças a Deus que hoje a mídia está saindo aí pelos dedos da grande mídia, né? Graças a Deus nós temos vários acessos, né, a outras fontes, outras plataformas que nos fornecem aquilo que a grande mídia nos nega. Então, conhecer a gravidade da situação. Segundo lugar, orar pela igreja perseguida, que é fundamental. E terceiro lugar, se envolver com a causa da igreja perseguida. O que nós podemos fazer? Não é? Esta é a pergunta. Fazendo o que podemos fazer. Nosso pastor, José Antônio dos Santos, de saudosa memória, ele dizia: dê o que você tem. Faça o que você pode e o que você sabe, e Deus não vai lhe cobrar mais nada. E em último lugar, meus queridos, eu coloquei aqui como último tópico, não se intimidando com a perseguição. O evangelho nunca foi para homem e mulher frouxo, nunca foi. O evangelho não é para pessoas covardes, o evangelho é para pessoas
que estão prontas, inclusive, que Deus nos dê coragem de dar a vida pelo Evangelho. Eu, quando vejo, meus amados irmãos, um crente deixando a igreja por causa de besteira, porque um irmão pisou no pé dele, e se afastando da igreja porque alguém fez uma careta para ele, no meu coração, vem logo, essa pessoa não se encontrou com Jesus. Quem se encontra com Jesus, olha, irmãos, o sangue pode dar no meio da canela, não é? Não se intimidando com a perseguição. Se a perseguição vier, será que muita gente vai abandonar a fé, irmãos? Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Olha, bastou uma Covid, já tem um monte de crente que desapareceu da igreja. Não, desapareceu, irmão, e se desviou do Evangelho. Podia pelo menos assim, não, depois da Covid, depois daquela onda assustadora, ia voltar. Mas não voltaram. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão alicerçados na rocha. Infelizmente, essa é a verdade, é dolorida, né? Por isso que eu falo, falar justiça e verdade é dolorido, né? Mas essas pessoas se afastaram porque não estavam firmados na rocha. Os crentes firmados na rocha, né, não ficaram assombrados e perdidos, não. Né? A gente respeitou as normas aí de segurança, tudo direitinho, mas deixar a igreja, a hora que abriu, irmão, a turma veio correndo. Né? Então, não se intimidando. Veja que na época de Gideão, quando Gideão está escondido ali, né, malhando trigo no lagar, e né, aparece ali o anjo do Senhor e fala com ele, olha, Gideão, homem valoroso, né, e tal, ele está escondido, irmãos, né, mas Deus o chama para uma missão, para livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. E quando ele convoca a multidão, 32 mil pessoas. E aí a ordem de Deus foi assim, olha, dê um grito aí, mandou ele subir num lugar alto assim, diz, dê um grito e diga assim, os covardes e medrosos voltem. Irmãos, né? E parece que voltaram 22 mil. De 32 mil, voltaram 22 mil. Parece que a Bíblia está dizendo que a grande maioria é covarde. É o que a Bíblia está dizendo, que a grande maioria parece que é covarde. Então, meus queridos, nós não podemos, olha, crente que tiver medo de processo, de cadeia, de morrer, de perseguição, não dá para acompanhar Jesus. Minha oração hoje é para que Deus me dê coragem e lhe dê coragem para a gente enfrentar, dê o que der. Né? Charles Spurgeon dizia assim, você espera ser honrado em um mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Então, meus irmãos, nós fomos chamados para morrer pelo Evangelho. Quando Jesus diz assim, se alguém quiser, se quiser vir após mim, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ora, você vai botar a cruz nas costas para quê? A pessoa colocava a cruz nas costas para ir para o lugar da execução. Irmão, se a gente morrer de morte natural, ou se a gente for arrebatado, né, quando Jesus voltar, glória a Deus. Mas, se precisar morrer, qual será a minha posição e qual será a sua posição? Bom, covarde e medroso não tem lugar no reino de Deus. Que Deus nos dê graça, nos dê coragem, nos dê força para superarmos as perseguições que estão vindo aí, né? Algumas já estão acontecendo. Assim, que Deus, meus amados irmãos, nos ajude, nos abençoe, nos dê a graça e a coragem desses crentes que estão em países onde a perseguição é acirrada. Que Deus assim nos abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.